Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Mais um vídeo da série Aposta VDP NBA. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise pós-rodada de quarta-feira. Na rodada de ontem tivemos muitos e bons jogos, então eu vou comentar aí os placares, também comentar os destaques individuais, coletivos de cada equipe, também como ficou o mercado de aposta em relação à rodada de ontem e fazer uma projeção para essa rodada dupla de quinta-feira, depois da vinheta. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e antes de seguir com o vídeo gostaria de fazer aquele pedido, que a sua forma de me ajudar é bem simples, é deixando aquele like, comentando, se quiser compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aí no canal e ative o sininho de notificação caso você não seja inscrito, essa é a sua forma de me ajudar e me ajuda muito. Então vamos falar sobre a rodada de ontem, com inauguração às 21 horas com o jogo entre Charlotte Hornets e o Washington Wizards. Vitória do Washington Wizards por 132 contra 116. LaMelo Ball foi o destaque para o time dos Hornets com 34 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. E Caio Kuzma com 33 pontos, 9 rebotes e 4 assistências foi o destaque para o time do Washington Wizards. Indiana Pacers contra Utah Jazz, vitória do Pacers por 134 contra 118. Aaron B. Smith foi o destaque para o time do Pacers com 24 pontos e 2 rebotes, seguindo novamente por Tyrese Halliburton, que mais uma vez apareceu nos destaques, fazendo um double-double com 16 pontos, 6 rebotes e 13 assistências. Para o time do Jazz, Jordan Clarkson foi o destaque com 33 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. Já no jogo da noite, que na minha opinião seria aí um jogo para parâmetro para ambos os times, tanto para a Philadelphia 76ers contra para o Boston Celtics, já que na minha opinião o Boston Celtics é o melhor time, mas até então não tinha enfrentado nenhum time que precisasse com que o Celtics jogasse tudo que sabe. Precisou dessa vez, jogou tudo que sabe, não foi suficiente, pelo menos nessa rodada de ontem. Philadelphia 76ers conseguiu vencer por 106 contra 103, bateu então esse Lei Boston Celtics a 1,85. É verdade que vinha de uma sequência boa de vitórias, mas aí acabou perdendo para o Philadelphia. Então, Joel Embiid foi o destaque com um double-double, fazendo 27 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. Kristaps Porzingis para o Celtics foi o destaque junto com Jason Tatum. Porzingis fez 19 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. E Jason Tatum anotou um double-double, fazendo 16 pontos, 15 rebotes e 6 assistências. Às 21h30, Brooklyn Nets contra Los Angeles Clippers, marcando então a volta do Barba enfrentando seu antigo time. Bateu também Silei Los Angeles Clippers a 1,70. Vitória do Nets por 100 contra 93. Looney Walker foi o destaque para o time do Nets com 21 pontos e 1 rebote, seguido por Royce O'Neal, que fez um double-double com 12 pontos, 10 rebotes e 2 assistências. E Dayron Sharpe também fez um double-double com 11 pontos e 10 rebotes. Já para o time da Califórnia, Paul George foi o destaque com 24 pontos, 7 rebotes e 1 assistência. E Zubat foi o destaque que fez o double-double com 10 pontos, 10 rebotes e 1 assistência. Também às 21h30, New York Knicks contra San Antonio Spurs. Uma boa vitória do New York Knicks, que bota aí novamente o time postulante a tentar pelo menos concorrer por um play-in ou por uma vaga mesmo direta aos playoffs, já que Jalen Brunson vem jogando muito e Julius Randle também resolveu jogar, então essa dupla combinou muito bem para fazer os pontos dentro dos 126 pontos do New York Knicks contra 105 dos Spurs. Jalen Brunson fez 25 pontos, 2 rebotes e 6 assistências. R.J. Barrett fez 24 pontos, 2 rebotes e 6 assistências. E Julius Randle fez 23 pontos, 16 rebotes e 5 assistências. Para o time dos Spurs, Jeremy Sochan foi o destaque com 16 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. E Victor Wembanyama ficou com 14 pontos, 9 rebotes e 2 assistências. Às 22 horas, jogo decidido aí no overtime, Chicago Bulls contra Phoenix Suns. Vitória do Phoenix Suns por 116 contra 115, batendo esse lei Chicago Bulls a 1,95. Talvez não tenha tido tanto valor assim, afinal o jogo foi decidido no overtime, mas esse lei abaixo de 2 pode ser que tenha tido bastante valor aí para quem conseguiu pegar e fazer até um cash out aí no decorrer do jogo. Mas fato é que se você ficou em lei Chicago Bulls, acabou batendo, foi um green aí de bastante valor. Para o lado do Bulls, Nikola Vucevic foi o destaque com 26 pontos, 6 rebotes e 3 assistências.
Para o lado do Suns, Grayson Allen foi o destaque com 26 pontos, 9 rebotes e 4 assistências, ficando com 62% nos arremessos de 3, acertando 8 das 13 tentativas. Kevin Durant ficou com 25 pontos, 6 rebotes e 9 assistências, e Nurkic com 20 pontos, 17 rebotes e 8 assistências anotou um double-double. Houston Rockets contra Los Angeles Lakers, vitória do Rockets por 128 contra 94, pontuação baixa então do time de Los Angeles. Jalen Green foi o destaque com 28 pontos, 7 rebotes e 3 assistências, com 83% dos arremessos de 3, fazendo 5 das 6 tentativas. Rui Hashimura, do Los Angeles Lakers, foi o destaque com 24 pontos, 8 rebotes e 2 assistências. D'Angelo Russell com 22 pontos, 2 rebotes e 4 assistências. Seguindo por LeBron James, que fez 18 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. Memphis Grizzlies contra Miami Heat, vitória do time de Miami por 108 contra 102. Bateu também esse lei Memphis Grizzlies a 2.10. Leis bem próximos a 2, são leis de bastante valor. Acabou batendo também esse daí. Jaren Jackson Jr. foi destaque para o time do Grizzlies com 28 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. E já para o time do Heat, Bam Adebayo fez 30 pontos, 11 rebotes e 1 assistência. Kyle Lowry também fez um double-double com 17 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. Jimmy Butler fez 15 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. Milwaukee Bucks contra Detroit Pistons, vitória do Milwaukee por 120 contra 118, vitória apertada. Eu imaginei até que seria um pouco maior a vantagem do Milwaukee em relação ao Detroit, porém venceu seu jogo por uma pontuação de 2 pontos de diferença apenas. Damian Lillard foi o destaque com 34 pontos, 2 rebotes e 3 assistências, seguido por Bobby Portis, que fez 18 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. E Giannis Antetokounmpo fez 15 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. Para o lado dos Pistons, Cade Cunningham foi o destaque com 33 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Marcus Sasser com 26 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. E Jalen Duren, que fez um double-double com 12 pontos, 12 rebotes e 5 assistências. O jogaço também entre Minnesota Timberwolves contra New Orleans Pelicans, vitória do Timberwolves por 122 contra 101. Anthony Edwards mais uma vez fez o destaque com 26 pontos, 3 rebotes e 8 assistências, seguido por Rudy Gobert, que fez um double-double com 17 pontos, 21 rebotes, incrível a marca de 21 rebotes para Rudy Gobert e 1 assistência. Brandon Ingram foi o destaque para o time do Pelicans com 24 pontos, 3 rebotes e 6 assistências. OKC contra Cleveland Cavaliers, 128 contra 120, vitória do OKC. Shai Gilgeous-Alexander fez a incrível marca de 43 pontos, 7 rebotes e 6 assistências e foi o destaque da rodada. E Caris LeVert para o time do Cavaliers com 29 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Donovan Mitchell ficou com 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, então vitória do OKC por 128 contra 120. Às 22h30, Dallas Mavericks contra Toronto Raptors, vitória do Toronto Raptors por 127 contra 116, mais uma vez Luka Doncic, que foi o destaque dos Mavericks com 31.7 rebotes e 8 assistências. Kyrie Irving fez 22 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Para o lado do Raptors, Pascal Siakam anotou 31 pontos, 12 rebotes e 5 assistências, e Scott Barnes com 14 pontos, 14 rebotes e 7 assistências foram os destaques. O jogaço da meia-noite, lembrando que nos Estados Unidos estamos em horário de verão, então por isso os jogos estão sendo realizados à meia-noite, já que lá temos 4 horas a menos dependendo da localidade. Nesse caso, então, Denver Nuggets e Golden State Warriors se enfrentaram à meia-noite, vitória do Denver Nuggets por 108 contra 105. Denver Nuggets liderou o confronto por maior parte do tempo, mas é verdade que no aquele terceiro quarto da morte do Golden State Warriors foi o suficiente para igualar a partida e ser resolvida ali nos minutos finais. Klay Thompson até teve em sua mão a bola do jogo para tentar igualar a partida, mas acabou não conseguindo concluir o arremesso. Então vitória do Nuggets por 108 contra 105. Mais uma vez Nikola Jokic foi o destaque com 35 pontos, 13 rebotes e 5 assistências, seguido por DeAaron Gordon com 14 pontos, 11 rebotes e 3 assistências. Red Jackson também jogou muito, fez 20 pontos, 2 rebotes e 6 assistências. Para o lado do Golden State, Steph Curry foi destaque com 23 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, porém com aproveitamento muito baixo nos arremessos de 3, 46% apenas, acertando 6 dos 13. Então bateu esse Golden State Warriors a 2.62, na verdade
O time do Warriors é bem esforçado, mas quando está pegando o time de maior expressão, time mais forte que requer às vezes um pouco mais de qualidade, o Golden State ainda está pecando, ainda está ganhando seus jogos na base da empurrância. Então às vezes somente a raça ali e a vontade de vencer não é o suficiente. Então, Lei Golden State Warriors, bateu 2,62, bateu mais esse green aí. Também decidido no overtime, o último jogo da noite, Sacramento Kings contra Portland Trail Blazers, vitória dos Kings por 121 contra 118 do Trail Blazers. Domantas Sabonis foi o destaque com 27 pontos, 11 rebotes e 9 assistências, seguido por Malik Monk, que jogou muito, fez 23 pontos, 6 rebotes e 10 assistências. Para o lado dos Blazers, Jeremy Grant foi o destaque com 38 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. DeAndre Ayton com 18 pontos, 10 rebotes e 2 assistências. Skylar Mays com 18 pontos, 2 rebotes e 11 assistências foram o destaque para o time do Blazers. Encerrando então assim a rodada de quarta-feira. Vamos falar sobre essa rodada dupla de quinta-feira. Temos às 21 horas Indiana Pacers contra Milwaukee Bucks. Ambos os times jogaram ontem, então vai depender muito das escalações que eles vão enfrentar. Eu particularmente quero muito ver esse time do Pacers jogando contra um time de maior expressão, nesse caso o Milwaukee Bucks. Talvez em um contexto diferente, onde os times estivessem descansados, seria diferente o resultado da partida, mas eu acho que, já que os dois times jogaram ontem, acho que os placares meio que se equivalem, já que o Milwaukee teve mais dificuldade para vencer o seu jogo, o time do Pacers venceu com mais facilidade. Então é isso, precifiquei tudo, mas não peguei mais EV, vou ficar de fora, assim como ficarei de fora também do jogo das 23h30, que não soube precificar Orlando Magic contra Atlanta Hawks. Na minha opinião, por enquanto, mas é só opinião, sem critério nenhum. O Atlanta Hawks é melhor do que o Magic, mas o Magic até jogando em casa tem feito bons jogos quando joga em Orlando. Então acho que é um jogo bem equilibrado, também não soube precificar, ficarei de fora. Do mais é isso, meu muito obrigado, até amanhã com o vídeo analisando essa rodada dupla e projetando a rodada de sexta-feira. Lembrando que as rodadas de sexta-feira também estão valendo para o In-Season Tournament. É isso aí, meu muito obrigado, até amanhã.